Boa noite, maravilhosas! Eu sou a Rosângela, do canal Vivi e Aprendi. E esse é o meu primeiro vídeo, tá? Não é profissional, tá? Me desculpem. Mas a gente tem que começar, e esse é o primeiro. Sou manicure desde meus 15 anos. Não sou de São Paulo, estou há 18 anos aqui. E sempre fui manicure, tá? Cheguei aqui, fui trabalhar em salão, sempre me achando que eu era a manicure, tá? Modéstia à parte, eu sou uma manicure muito boa. Mas como disse a minha mentora, uma dona de salão que foi de grande ajuda pra mim, gente, uma pessoa assim especial. Um dia ela chegou pra mim e falou: Rosângela, você é uma ótima profissional, só que você precisa ser lapidada. Não entendi nada. Como assim, lapidada? Eu era uma boa profissional, tá? Mas eu não tinha a postura necessária pra crescer, pra me desenvolver. Então eu fiquei com aquilo e fui perguntando pra ela o que eu teria que mudar e tal e tal. E nisso, gente, depois que essa chave virou na minha cabeça, de que não era não é ser uma boa manicure. É necessário ter postura. Postura. E eu não sabia o que era ter postura. Eu precisava de postura como a forma de eu atender a minha cliente, de como eu me apresentar visivelmente para ela, das conversas que eu tinha com elas, do tom de voz que eu usava, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de conversar. E assim, a gente vai conversando, quando você vê, você tá falando um volume muito alto. E assim, conversas desnecessárias, tá? Eu tinha tudo isso. E realmente eu só mudei, a minha vida só cresceu, eu só cresci como profissional depois que eu aprendi tudo isso. Eu botei na minha cabeça e eu fui pesquisando, vendo, seguindo várias pessoas, enfim. E eu vim trazer isso pra vocês. Esse é o meu primeiro vídeo. E depois eu vou detalhar, eu vou falar hoje os principais coisas que eu mudei assim por cima. E depois, se vocês tiverem dúvida e quiserem aprender um pouquinho mais da minha experiência, claro que eu continuo aprendendo, que ninguém sabe tudo, né? Cada dia eu aprendo. Mas isso me mudou a minha vida, tá? Hoje eu tenho meu salão, eu tenho amigas não, tenho colaboradoras que trabalham comigo, tenho uma ótima equipe, tá? E eu vim ajudar a nós, cabeleireiras, manicures, dona do salão, não importa o seu negócio na área da beleza, se é na sua casa, se é dentro de outro espaço, se você mudar a sua postura, a sua vida vai mudar, tá? Então, eu fiz uma colinha aqui, tá, gente? Não se importem. A primeira coisa, o seu espaço. Não interessa se seu espaço é na sua casa, é no fundo de quintal, é um alugado, ou você trabalha em espaço de outra pessoa. Você tem que mudar, é sobre você. A sua apresentação pessoal, visual. Não vá atender uma cliente, nem que seja no seu quintal, na sua casa, desarrumada, de chinelo, descabelada, como se você tivesse acabado de acordar, passou o dedo no olho, de qualquer jeito, roupa desbotada, roupa rasgada. A sua cliente, ela merece ter o melhor de você, a melhor visão. Então, esteja sempre arrumada para atender a sua cliente. Não importa que cliente que é, onde você vai atender. É primordial que você esteja arrumada. Eu acabei de chegar do meu serviço. E eu tenho uniforme, todas nós temos uniforme, mas eu exijo, é uma exigência, que todas estejam arrumadas. Quando eu falo arrumadas, não precisa se maquiar como eu, que eu gosto de coisas bem destacadas. Mas assim, passa um batom, passa um gloss, passa um rímel, arruma o cabelo. O simples, mas o simples não pode ser de cara lavada, tá? Segundo ponto, e isso é pra mim e para as pessoas que trabalham comigo, tá? Então, assim, mude a sua postura para que as suas colaboradoras mudem junto com você, para que você possa exigir aquele tipo de postura profissional dentro do seu espaço, tá? Segundo, a postura de atendimento que eu tive que mudar. Muito espalhafatosa. E tem cliente que gosta de conversar e tem cliente que não gosta. Tem cliente que tá ali com a outra profissional sendo atendida e às vezes ela se incomoda com o fato da forma que você tá conversando com a outra cliente. Independente do assunto, às vezes é alto, é assunto desnecessário, então ela se incomoda. Então a gente tem que estar sempre preocupada com todas as clientes. Pode conversar? Pode. Desde que não seja em tom alto, fofocas, assuntos desnecessários, assunto de desgraça, alguém que... Gente, a cliente vai no salão pra ela... É o momento dela. Ela quer se sentir bem, ela quer se sentir acolhida, se sentir cuidada. Então, respeite a sua cliente, a forma como ela quer ser atendida, tá? Converse com essa equipe, olha, não vamos falar alto, não pode falar assuntos, conversas bestas, conversas bobas, principalmente fofoca. Corte fofoca das suas profissionais, ou se você também gosta, corte fofocas. Por quê?
porque o salão já é visto como um lugar de fofoca, né? E se suas profissionais ou você tá falando de uma cliente, outra pessoa, então a cliente já pensa assim, na hora que eu sair também vão falar de mim. Então, gente, evite. Tanto que você puder. Na minha equipe, eu tenho 6 pessoas trabalhando comigo. E uma das coisas que eu não admito é fofoca. Não admito fofoca, de jeito nenhum. E elas já sabem que isso é uma coisa aqui sem discussão. Não aceito fofoca. Então, cuide do seu salão, vigie seu salão, tá? Você e seu profissional. E se policiem, para que você não faça e para suas clientes não e que as suas profissionais também não façam. Limpeza e organização. O seu salão tem que estar limpo, independente de onde ele seja, do tamanho que ele seja, desde o banheiro, desde a bancada, o chão, cheiroso, um ambiente saudável, alegre, bonito, tá? Se você tem profissional, cuide para que o ambiente dela também esteja limpo, organizado, porque nós somos responsáveis pela saúde dos nossos clientes. Não adianta você ser um ótimo profissional, mas se você não tem responsabilidade com seu carrinho de manicure, que ele tá ali, tá desorganizado, tá sujo, os alicates não são lavados, não são esterilizados, você é responsável por isso, tá? Ofereça sempre descartável para suas clientes. Então, todo esse diferencial vai mudar a sua postura, vai mudar o seu grau, o seu nível. Lá é mais caro? Sim, mas a cliente vai observar a forma de trabalho, como ela é tratada, como o salão funciona. Tudo isso o cliente vê. Tudo isso o cliente vê. Então, assim, isso vai mudar, sim, a sua postura e vai mudar a sua vida, tá? Uma outra coisa, priorize a sua cliente, tá? Cada cliente é de um jeito. Tem cliente que chega no salão, ela quer conversar, ela quer desabafar. Tem umas que chega, pega a revista e fica ali. Tem outras que chegam no... Respeite a sua cliente. A sua cliente é que tá com outra. Se ela quer conversar, você conversa. Se ela não quer... E outra vez... E nós somos psicólogas, né? Às vezes a cliente chega, começa a falar, e acha que a gente faz? Ou a gente própria, ou a outra profissional da lá, entra no meio, a cliente fala uma desgraça, e a gente vai falar 10. E aí a gente não deixa mais a cliente falar, só você conta as suas desgraças, tudo, e às vezes ela só quer falar. Então a cliente, em vez dela entrar com 1, ela vai sair com 10. Então, em vez dela sair feliz, contente, ela vai sair mais para baixo. Então, a sua cliente, ela é prioridade. Prioridade. Ouça mais e fale menos. E passe isso para todas as suas profissionais, tá? Deixa a cliente à vontade, tá? E já aconteceu um caso, vou falar para vocês. O primeiro salão que eu trabalhei, que foi esse aqui, eu tinha vários colegas de trabalho, eu sempre fui assim, gostava de conversar. E tinha uma cliente que, assim, eu percebia na cara dela que ela não gostava de mim, sabe? E depois eu fui saber o porquê. Porque quando eu sentava com as minhas clientes, a gente conversava, a gente dava risada, e não era aquela conversa no nível... Não, e ela era uma pessoa que ela era muito reservada, então aquilo incomodava ela. Então não é que ela não gostava de mim, ela não gostava da minha postura, entendeu? Com o tempo, depois, ela falava, ela fazia com uma colega minha, e teve um dia que a minha colega não foi, e só tava eu disponível. E aí eu sentei com ela, e a gente começou, e ela... A gente ficou quieta, eu também fiquei quieta. Mas depois a gente começou a conversar. E com o tempo ela me falou. Depois que ela me conheceu melhor, é claro, né? Que eu não gostava de mim por causa disso. Tá vendo como... Às vezes a gente não percebe, mas a gente incomoda os outros inconscientemente. Então a gente tem que pensar na nossa cliente e os clientes que estão ao redor. E você tem que aprender isso para você passar com a sua equipe, tá? Porque você é o líder e você é responsável. Aconteça o que aconteça no seu salão, seja quem for que fez, é você o responsável, porque você é que lidera. Então a gente tem que aprender para poder demandar, certo? Outro assunto, fofocas. Eu já falei sobre a fofoca, então não aceite fofoca de forma nenhuma, tá? Outra coisa importante, não crie profissionais estrela. Profissional estrela é uma coisa que dá muito trabalho. O que é um profissional estrela? Quando eu vou contratar alguém, eu já falo, olha, não tem profissional estrela. O profissional estrela é aquele que já tá há 1000 anos com você, 1 ano, 2 anos. Desculpa, gente. E assim, você arranja um profissional nova e aquela estrela que se acha, ela começa a boicotar a sua profissional nova. Fala mal do salão. Geralmente elas falam mal. Que o salão não presta, que é isso, que é aquilo e tal, e tal, e tal. E essa profissional, ela já tem liberdade de ir na agenda, de mexer em tudo. E aí, o que acontece? Você não consegue contratar ninguém, porque aquela não deixa. E o dono de salão, às vezes, ele não resolve a situação porque ele não quer arranjar confusão, ele não quer dar a cara a tapa, não quer ficar ruim com a outra profissional, porque tem 1000 anos. Isso não existe, gente. Não existe. Isso, pra mim, é falta de postura e falta de confiança no trabalho.
Porque se eu sou tão boa, por que não pode ter uma outra profissional? Mas a culpa não é da profissional, é culpa do administrador. Então, não deixe que um profissional estrela boicote o seu salão, tá? Não deixe que ele faça fofoca, não deixe que ele se ache o dono, que ele que resolve. Não. Se você contratou, é porque você precisa e você tem que assumir as rédeas da situação. Mostrar que quem comanda é você e que ela é uma ótima profissional, é tudo. Mas você precisa de mais uma profissional e você vai contratar e você não pode deixar que ela interfira. Eu conheço muito salão que não fica ninguém porque as mais velhas não deixam, tá? E o dono não interfere porque ele não quer criar um atrito. Então, não faça isso. Celular. Gente, celular, se tem uma coisa que acaba com a postura de qualquer profissional, é aquele cliente que trabalha assim, aquele profissional, no celular aqui. Aqui, ou ele deixa o celular aqui, mas toda hora que o celular faz... Ele olha. Ele olha. Gente, pelo amor de Jesus. Isso é muito feio. Eu odeio que me atendam assim. Porque o que acontece? Se você for prestar atenção. Se o serviço der ótimo, tudo bem, ótimo. Se der algum BO nesse atendimento e a cliente não gostar, ela vai falar também, profissional não sair do celular. E ela tá certa. A hora que você tá com o seu cliente, você tá com o seu cliente. Você tá com o seu cliente. A prioridade é ele ali. Não atenda o celular para marcar outra cliente, para agendar. A cliente tem que esperar. Vai mandar mensagem você no WhatsApp, assim que você puder, você responde. Se é uma coisa urgente, você tá esperando acontecer alguma coisa, quando o telefone tocar, você vai pedir licença, cliente, me dá uma licença de um minutinho, eu tô esperando uma coisa importante, isso é rápido, você tem que ser prática e rápida, desligou, pronto, acabou. Todo mundo que trabalha comigo, o celular é silencioso, porque é trabalho, tá? Então, assim, é regras, você tem que ter regras desde o começo. A partir do momento que você contrata, você tem que colocar as regras. Ah, é salão autônomo, todo mundo é autônomo, não tem regras. Tem, gente, regras tem, tá? Tudo é combinado quando você contrata alguém. Você vai ter uma conversa com ele, você vai fazer um teste, depois você vai ter uma conversa, vai explicar como que você precisa do profissional, como que você que funciona o seu espaço, o horário que esse profissional vai trabalhar, se tá bom pra ele ou não, o horário que ele vai entrar, o horário que ele vai sair, tudo é combinado. Tudo é combinado, tá? Então, assim, é autônomo mas tem que ter ordem. Não tem como você trabalhar, como uma vez eu fui contratar uma moça, e ela era uma ótima profissional, mas ela falou pra mim que não tinha horário pra entrar, mas também quando ela entrava, ela ficaria até o fim. Eu falei, criatura, como é que eu vou abrir uma agenda pra você se você não tem horário pra chegar? Tipo, não dá. Vai ter dia que você vai ter dia que você não vai, e aí, como é que eu fico? Então, assim, são coisas que a gente tem que trabalhar, se moldar, tá? Se moldar, ter postura, você tem que ter postura pra ter uma conversa, tá? Aconteceu uma coisa que não é pra acontecer, a pessoa já sabe que não pode fazer aquilo, você vai chamar a pessoa depois, no particular, vai conversar com ela, se ela tem dúvida de alguma coisa que foi conversado e ela não entendeu, deixa claro as regras. Claro as regras. E que não pode, tá? De que não pode. Não aceito que profissional comigo trabalhe de blusa curta, por isso eu já ponho um avental ou aquelas veste leg que eu compro, mando bordar. Por quê? O profissional vai trabalhar de leg. Nosso uniforme é preto. Aí vai aquela leg transparente. Quando a pessoa aí mostra a calcinha, mostra tudo, vai com a blusa curta. Aí vai a esposa, leva o marido. Aí já fica a situação chata, fica feio. Tem pessoas que têm essa noção e tem pessoas que não têm. E quem tem que saber é você, que controla o espaço, que é uma administradora. Então, assim, gente, é sobre isso, tá? Só mais um tópico pra gente encerrar esse vídeo de hoje e eu volto com outros, tá? Sobre o tipo de cliente. A gente tem cliente que é maravilhosa. E tem cliente que é difícil, que a gente acha que ela é difícil, ela é enjoada, ela é chata. Tem aquela que sempre chega atrasada, tem aquela que sempre chega adiantada e... Então, é uma dificuldade que eu custei a aprender, mas eu aprendi. Eu sou uma Rosângela para cada tipo de cliente. Eu já sei aquela de cliente que vai chegar atrasada, 5 minutos, ela chega correndo. Eu já sei aquela que chega antes do horário e ela não aceita ser atendida atrasada, porque a outra chegou atrasada. Tem aquela que ela é exigente, tem aquela que é calada demais, aquela que todo mundo acha que tem a cara feia. Então, assim, eu aprendi a conhecer as minhas clientes. Eu tenho um cliente que todo mundo fala que, é chato. Não, não é. Eu falo, meninas, quer agradar ela? Ela só quer ser tratada bem.
Faz um agrado, faz um mimo, levanta o ego dela. Tem pessoas que têm autoestima lá embaixo. Você não precisa ser exagerado, não precisa mentir. Mas alegra o dia da pessoa. Às vezes você não sabe o problema que ela tá passando. Então, antes da gente falar que a pessoa é enjoada, é isso e aquilo, vamos entender. E outra, enjoada ou não, ela que paga seu salário. Se não for ela, quem vai pagar seu salário? Então, assim, em vez de reclamar da sua cliente, agradeça por ela e aprenda a lidar com cada uma do seu jeito. Eu sei aquela que eu tenho que ser mais carinhosa, que eu tenho que conversar um pouquinho mais com ela, aquela que eu não preciso conversar, aquela que eu sei que vai chegar adiantada, então eu não posso pegar uma cliente atrasada na frente dela, que eu sei que ela vai ficar nervosa. Então, nós, pra gente ter sucesso, pra ter o nosso negócio, pra gente crescer, a nossa postura tem que mudar. E muda de você. Quando você muda, você faz as outras pessoas mudarem, elas trabalham com você, tá? Pensem nisso, tá? Vai dar certo. Eu vou voltar com outros vídeos. Eu vou fazer vídeo de cada um assunto desse que eu falei detalhadamente. Se você tá com dificuldade, tipo, de como liderar, de como começar, de como abrir, de como fazer compra, de como administrar a sua empresa, como contratar, deixa nos comentários, tá? Que eu vou dividir a minha experiência com vocês, tá? Beijo. Esse é o primeiro de muitos. E até mais.